conteúdo do artigo de hoje é um resumo do sermão do pastor Paul C. Jong, um servo de Deus. Se você gostaria de ouvir o sermão do pastor Paul C. Jong, por favor, visite o site da The New Life Mission, onde você pode baixar gratuitamente muitos livros de sermões, traduzidos em vários idiomas. Então, qual é o alimento imperecível que Deus fala? Comer o alimento imperecível significa crer naquele que o Pai enviou. João 6:29. Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Em outras palavras, o pão que Deus Pai está dando agora não é o maná, o pão que Moisés deu durante o período no deserto, mas Jesus Cristo. Deus Pai enviou seu Filho como o pão da vida. Estudo bíblico número 9. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. João, capítulo 6, versículo 29. João, capítulo 6, versículos 32 até 35. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. No capítulo 6 do Evangelho de João, registra o milagre dos 5 pães e 2 peixes, onde Jesus abençoou 5 pães de cevada e 2 peixes. E depois que muitas pessoas comeram até se saciarem, ainda sobraram 12 cestos. Então muitas pessoas seguiram Jesus. Jesus lhes disse: Vocês me seguem porque estão saciados, mas devem comer o alimento que não se corrompe. João, capítulo 6, versículos 26 até 27. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes 2 pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para uma vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, qual é o alimento imperecível que Deus fala? Comer o alimento imperecível significa crer naquele que o Pai enviou. João 6:29. Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Em outras palavras, o pão que Deus Pai está dando agora não é o maná, o pão que Moisés deu durante o período no deserto, mas Jesus Cristo. Deus Pai enviou seu Filho como o pão da vida. Esse Jesus Cristo foi enviado a este mundo como um cordeiro para todos os pecadores que estavam destinados ao inferno por causa do pecado. E quando ele completou 30 anos, foi batizado por João Batista, que era o representante da humanidade e o último sumo sacerdote, através do qual todos os pecados do mundo foram transferidos para Jesus e ele removeu todos os pecados do mundo. E por que o salário do pecado é a morte? Romanos capítulo 6, versículo 23. Jesus tirou todos os pecados deste mundo através do batismo e foi para a cruz. Foi julgado em nosso lugar e nos salvou eternamente do pecado. E ele ressuscitou depois de 3 dias e nos deu vida nova eterna. Este é o pão da vida imperecível. Crer no batismo e sangue de Jesus, que tirou todos os pecados de nós pecadores, é comer sua carne e sangue, e crer nisto é o que devemos fazer. Antes de eu encontrar o Senhor crendo apenas no sangue da cruz, havia pecado em meu coração. Então, mesmo quando eu chorava e orava por arrependimento, jejuava em oração e gastava todo o meu tempo servindo, o pecado ainda permanecia em meu coração. Portanto, meu coração estava sempre vazio e oco,
e eu estava triste em dor e insatisfeito com qualquer coisa. No entanto, agora me tornei alguém que comeu o pão da vida, crendo na água, batismo, no sangue e no Espírito Santo, pelos quais Jesus removeu todos os meus pecados passados, presentes e futuros. Agora não estou mais espiritualmente sedento ou faminto, e independentemente das minhas falhas, vivo como uma pessoa justa, não como um pecador, através do pão da vida. Aqueles que receberam a salvação por comer o pão da vida, olham para o Senhor e oram quando enfrentam dificuldades, confiam seus problemas a Ele e vivem uma vida que o agrada seguindo a orientação do Espírito Santo. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Agora, em vez de alimento perecível, como o pão diário fazendo a obra de Deus todos os dias através da fé naquele que Ele enviou. E quanto a você? Você se tornou livre do pecado por comer o pão da vida através da fé naquele que Deus enviou, em outras palavras, por crer no batismo e sangue de Jesus? Eu o encorajo a obter o livro de sermões Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito, do pastor Paul Sejong, da The New Life Mission. No site da The New Life Mission, numerosos livros de sermões do pastor Paul Sejong, um servo de Deus, foram traduzidos em vários idiomas e estão disponíveis para download gratuito. Por favor, coma o alimento imperecível, o pão da vida, com um coração de busca. O nosso ministério, The New Life Mission, distribui os livros do pastor Paul Sejong com o propósito de espalhar o Evangelho em todo o mundo e opera sites traduzidos em 27 idiomas principais. Aproximadamente entre 40 mil e 50 mil pessoas visitam diariamente, com mais de 2.500 pessoas baixando cerca de 3.000 a 4.000 e-books gratuitos e mais de 3.500 audiolivros gratuitos todos os dias. Assim como a palavra de Deus diz, de graça recebestes, de graça dai. Estamos compartilhando gratuitamente a verdade do Evangelho da Água e do Espírito por meio de literatura. Por favor, confie e visite o nosso site para baixar e-books, audiolivros e livros bilíngues.